Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre os pré-socráticos. São os primeiros filósofos propriamente ditos. Na aula anterior, sobre o surgimento da filosofia, eu falei que os pré-socráticos ainda investigam o cosmos, ainda investigam a natureza, os seus princípios, os fundamentos, bem na linha dos mitos, porque os mitos surgiram como uma tentativa humana de explicar o mundo ao nosso redor. E os pré-socráticos vão nessa linha de tentar explicar, só que de uma forma bem racional. Basicamente, existem 4 escolas de pré-socráticos, que são divididas conforme o local que surgiram e também conforme o pensamento, o tipo de pensamento. São 4: a jônica, a itálica, a eleata e a pluralista. Já vou falar de todas elas. A primeira escola que eu vou falar hoje é a escola jônica, que é onde surgiu os primeiros pré-socráticos. E é na região da Jônia, que hoje é a atual Turquia, mas naquela época era uma colônia grega. O primeiro filósofo é o Tales de Mileto. E é claro que você já ouviu falar dele, porque ele é estudado até em matemática. E para ele, o princípio, o fundamento de tudo que existe é a água. E é claro que ele tinha um motivo para isso, afinal, é pela água que nascem as plantas. Sem água, a gente nem sobrevive, inclusive o nosso corpo é composto por mais de 80% de água. Então, Tales não estava exatamente errado ao formular que a água era o princípio de tudo. O segundo filósofo, que inclusive foi discípulo de Tales, é o Anaximandro. Para Anaximandro, o princípio de tudo, o fundamento de tudo, de todas as coisas, é o apeiron. O que é o apeiron? O apeiron é a realidade infinita e indeterminada, que também é eterna. E o mundo, para ele, é feito de contrários. E o tempo é uma espécie de juiz que vai decidir qual contrário vai aparecer. Por exemplo, o quente e o frio. Para Anaximandro, os contrários definem o mundo em que nós vivemos e sempre é indeterminado, porque uma hora vai estar quente, outra hora vai estar frio, e é o tempo que vai decidir qual contrário que vai aparecer. O outro filósofo, nosso terceiro pré-socrático, que também é da escola jônica e foi discípulo do Anaximandro, é o Anaxímenes. E para ele o princípio era o ar, de tanto ele observar a natureza e os fenômenos também de condensação, ficção do ar, de chuva, evaporação, ele reparou que o ar estava em tudo. E para ele o ar era fundamental. O último filósofo pré-socrático da escola jônica é o Heráclito de Éfeso. O Heráclito não formulou apenas um princípio, um fundamento para tudo que existe. Ele foi mais além. Ele viu que tudo na natureza, tudo que existe é o movimento. Ele é conhecido por aquela famosa frase: tudo flui. Não é possível entrar 2 vezes no mesmo rio. E eu tendo a concordar com essa afirmação, porque, por exemplo, se você vai na praia de Ubatuba hoje e entra no rio, você é uma pessoa, você pode ter cabelo preto, você pode ter uma perspectiva de vida. Daqui a um ano, quando você volta, já não é a mesma água, porque a onda está sempre batendo, a água já é outra. E você também já é outra pessoa, porque você não só fisicamente, que você pode ter mudado a cor do seu cabelo, mas também você evolui, você muda a todo instante. Então o Heráclito, quando fala que não é possível entrar 2 vezes no mesmo rio, ele pode estar falando sobre isso, sobre essa mudança contínua que a gente está sempre passando, a gente está sempre se transformando, e tudo ao nosso redor também. Não é à toa que Heráclito influenciou até o Lavoisier, naquela famosa teoria de nada se cria, tudo se transforma. E também influenciou Heisenberg na teoria de física quântica, de que não é possível medir a posição exata do elétron, porque ele está sempre pulando de um lado para o outro. Então, o Heráclito escolhe o fogo, porque para ele o fogo representa esse movimento, porque você não consegue pegar o fogo, e ele é vivo, ele mexe, ele está sempre ali. É uma matéria que não é matéria, é uma matéria imaterial, que está sempre mexendo e sendo vivo, e representa a nossa realidade. A próxima escola, a nossa segunda escola, é a itálica, que surgiu no sul da Itália.
e o seu principal representante é o Pitágoras. Eu sei que você já deve ter ouvido falar do Pitágoras, do teorema do Pitágoras, já estudou Pitágoras em matemática com certeza, mas ele foi um filósofo. E para ele, a realidade, o princípio de tudo são os números. Toda a natureza representa operações numéricas. Você consegue perceber números na própria natureza, porque no fundo o número é o fundamento de tudo que existe. Claro que o Pitágoras teve vários seguidores, que são conhecidos como pitagóricos ou pitagóricas, porque entre os seguidores do Pitágoras as mulheres são destaque. Eram várias mulheres pitagóricas, inclusive a mulher e as filhas. A nossa terceira escola é a Eleata, que tem dois principais representantes, o Xenofonte e o Parmênides. Xenofonte é conhecido principalmente por ter criticado a imagem que os gregos faziam dos deuses, no nosso antropomorfismo. Para ele, se os gatos tivessem racionalidade e conseguissem formular deuses para si, os deuses deles seriam como gatos. Porque é claro que a gente vai formular um deus parecido com a gente. E para ele, o Deus real não tem nada a ver com a gente. Não tem as nossas características físicas, nem de pensamento, e muito menos ficariam influenciando a nossa vida ou preocupado com o que a gente faz. Então ele critica radicalmente essa postura que os gregos tinham em relação aos deuses. Já o segundo filósofo, que é o Parmênides, ele é um defensor do imobilismo. Ele bate de frente com a ideia de Heráclito de que tudo é movimento, tudo flui, nada permanece. Para o Parmênides, tudo é, sempre foi e sempre será o mesmo. Não existe essa história de movimento, não existe essa história de mudança. Tudo é, no verbo ser, no presente, porque o presente é sempre presente. Tudo é no presente. Então a famosa frase dele, o ser é, porque tudo aqui é sempre, sempre foi e sempre será o mesmo. E não pode não ser, porque o não ser significa a mudança, significa o nada. Então tudo não pode ser uma mudança, tudo não pode ser um nada. Tudo é sempre. E Parmênides é considerado um filósofo muito denso, que escreveu de forma bastante complicada para entender. Mas basicamente o que ele quis dizer foi isso. Chegamos na nossa última escola, a pluralista, que é formada não pelo local onde se deu, mas pelo tipo de filosofia que era feita. Os filósofos dessa escola acreditavam que existiam vários princípios, por isso é chamada de pluralista. Os principais representantes são o Leucipo, o Demócrito e o Empédocles. O Leucipo foi o primeiro a formular essa história de átomo, só que de uma maneira bem inicial, e foi Demócrito que pegou essa ideia e deu uma roupagem nova, que fundamentou. É famosa aquela analogia que fala que o Demócrito estava olhando a praia e falou assim: você vê essa praia cheia de areia, parece uma única coisa, mas se você pega a areia, você vê que são partículas pequenas e indivisíveis. Para ele, tudo que existe é formado por átomos, e daí que vem a palavra átomo, indivisível. E os átomos se juntam e formam todas as substâncias. O último filósofo é o Empédocles, que acreditava que existem 4 elementos fundamentais: ar, terra, fogo e água. E tudo se constitui pela junção desses 4 princípios, que estão sempre se permutando e combinando e fazendo tudo que existe. Então essa foi a nossa aula de pré-socráticos, bem inicial. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal que vai ter sempre vídeo legal. E se você quiser saber mais sobre o lugar que eu gravei esse vídeo, mais sobre a Grécia, me siga no Instagram e olhe os destaques. Tchau!